o meu servo a quem escolhi, para que saibais e creais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Aleluia. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e proclamei, eu e não um Deus estrangeiro de qualquer outra nação, entre vós que eu fizeste. Portanto, sois minhas testemunhas, e eu sou Deus, assim declara Yahvé. Desde a extremidade eu sou, e não há nada, nem ninguém que possa fazer escapar algo, ou alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, essa é a tua palavra, Pai. Eu não tenho nada para oferecer para a tua igreja. Mas que o Senhor, meu Pai, venha manifestar o teu poder e da tua glória. Pai, em nome de Jesus, nos reveste, meu Pai, com poder e autoridade. Meu Deus, tira toda dispersão, distração. Deus amado, Deus fiel, acampa teus anjos aos quatro cantos dessa igreja. Meu Pai, que nessa igreja haja renovo, que nessa igreja haja paz, que nessa igreja haja libertação, que nessa igreja haja salvação, porque o Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o nosso resgatador. Pai, no nome de Jesus, assim eu oro e peço, em nome de Jesus. Amém. Isaías 43, resgatador de Israel. Deus estava falando para aquele povo que só ele podia resgatar Israel. E ele levantou Isaías para aquele povo. Aquele povo já estava reclamando, estava murmurando e dizendo que Deus tinha esquecido deles. Sendo que o que eles estavam vivendo naquele lugar era resultado de desobediência. Porque o tanto que Deus fez para aquele povo de Israel, e eles ainda tinham motivo de adorar outros deuses, fazer coisas que desagradavam a Deus. Então, aquilo ali, o Senhor, ainda pela misericórdia, enviou Isaías para aquele povo, para elevar a fé daquele povo. Porque Deus permitiu que a Síria tratasse com Israel pela desobediência. Então, nesse texto aqui, o Senhor diz que Ele é o resgatador de Israel. Então, o Senhor que Ele está falando, que quando passares pelas águas, eu serei contigo. Era uma promessa que o Senhor tinha ali com o povo de Israel. E aquele povo já tinha esquecido de tudo que Deus tinha feito na vida deles. E essa água aqui em Isaías era de sofrimento e lutas. Porque tem outras águas que falam na Bíblia, de uma imersão do Espírito, né? Uma profundidade, né, espiritual. Mas essa aqui, essa água, foi de luta. E o Senhor fez eles lembrarem que quando eles passaram pela água, o Senhor estava com eles. Até mesmo porque quando eles estavam ali, fugindo, que do lado rocha, do outro lado rocha, na frente o mar, atrás o exército de Faraó. E eles não tinham saída. E eles passaram pelas águas a pé seco. Por que eles passaram a pé seco? Porque o Senhor abriu o mar. Então, assim, o Senhor, Ele sempre, às vezes, Ele levanta um profeta para despertar e dizer quem você é, quem eu sou, onde eu te tirei. Porque muitas das vezes a memória é curta. Deus faz tanto, Deus protege, Deus liberta, Deus cura, Deus faz um extraordinário nas nossas vidas. E às vezes, por um momento, uma coisa que até foi ferida pelo homem, que não tem nada a edificar, não tem nada a trazer para nós. E às vezes já reclamamos e dizemos: o Senhor esqueceu de mim.
E às vezes quer até voltar para trás, fica disperso. Mas o Senhor, Ele garante a palavra dele. Porque Ele fala, passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não passarão. E todas as promessas que o Senhor prometeu tanto para mim como para cada um de vocês vão se cumprir. Muitas das vezes a gente acha que está demorando, mas às vezes falta um posicionamento. Um posicionamento de dizer, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, né, e se levantar. Porque o Senhor, Ele agrada daqueles que reconhecem que Ele é Senhor. Porque Ele é o nosso resgatador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, mas também Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Porque Ele fala, eu te criei, eu te chamei pelo nome. Ele que nos criou, Ele chamou a gente pelo nome, Ele sabe o nome de cada um. Então é por isso que o Senhor é o nosso Senhor e nós somos servos. Nós somos servos do Senhor. Então assim que a gente tem que ter um coração grato para estar ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor, Ele não vai nos deixar desamparados em qualquer momento. Porque quando, por exemplo, você fica observando na Bíblia, todas as passagens de Bíblia que Deus quis abençoar alguém, como diz a própria palavra, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede o agir de Deus de fazer na minha e na sua vida. Às vezes, na dependência humana, você não pode mesmo, não. Mas no Espírito, vigiando, servindo ao Senhor, com o coração grato ao Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque é a própria palavra que diz isso. Me veio à memória Salmo 113, que o Senhor, Ele tira do futuro o necessitado e coloca para sentar na mesa com os príncipes e faz com que a mulher estéril tenha filho e seja feliz mãe de filhos. Então, é um Senhor do impossível, que tira do futuro, tira do lamaçal, tira da droga, tira da prostituição, te tira do leito da enfermidade, te tira de todas as coisas que não cabem no Senhor. Quem impedirá o Senhor de agir na minha vida? A inveja, a fofoca, a intriga? Quem? O Senhor está perguntando, quem impedirá? Ninguém impede. Quando Deus quer abençoar alguém, quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta. Observa que mesmo aquele povo de Israel, sendo desobediente, o Senhor, pela misericórdia e pela promessa que Ele fez, Ele amava tanto aquele povo, como ama nós também. Ele falou aqui que daria o Egito, a Etiópia e Seba. Aí você pergunta, por que isso? Porque na época isso aqui era os mais preciosos que tinha. E Jesus ainda não tinha morrido na cruz para nos salvar. Então isso aqui era uma potência econômica, era o de melhor que tinha. O Senhor falou, eu entrego nas tuas mãos, eu destruo para dar vitória para o meu povo. E o Senhor nunca deixou aquele povo de Israel na mão. Observa para você ver que quando eles estremeciam as outras nações, e ali o Senhor falava, as nações para mim é como uma gota no balde, é como pó, poeira na balança. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, um Deus que tudo pode, que tudo faz, um Deus que nos levanta, que nos fortalece. O Senhor está te chamando para levantar, para viver o novo do Senhor, porque as promessas dele estão de pé. Muitas das vezes ficamos dispersos e aí vive aquela vida inconstância e vai perdendo os prazeres de viver. Como assim os prazeres de viver? Às vezes você tem até tudo e não tem paz, não tem alegria, não tem nem simplesmente o prazer de deitar na tua cama. Às vezes liga a televisão e fica por ali e dorme. Porque quando o homem ele se aproxima de Deus, Deus manifesta o teu poder e a tua justiça. Justiça com Deus é só com Deus. Como a própria palavra dele, sem mim não há Salvador.
salvar, porque é Ele que nos resgata. E o Senhor sempre está falando que Ele faz todas as coisas. E aí às vezes você fica pensando, mas o Senhor fez milagres antes, fez tantas coisas antes. E hoje? Mas é o povo lá do Israel, o povo rebelde, né? Mas não. Deus, a própria palavra fala que Ele é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de hoje e é o mesmo Deus de eternamente. Aleluia. Então, é o mesmo Deus que agiu antes, Ele vai agir hoje. Amém. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, Ele nos amou, o Senhor, Ele nos criou, o Senhor, Ele nos fez. E Ele nos ama tanto que deu Jesus, o seu único filho, para que morresse naquela cruz, para que a gente tivesse direito à salvação, para ter vida eterna. Para a gente não morrer no pecado, mas ter vida eterna com Jesus. Então, você observa que todas as coisas desse mundo é do Senhor. A criação é do Senhor. Céus, terra, tudo Deus criou. Ele é poderoso. Ele fez a mim, Ele fez você. Ele está acima do ouro, Ele está acima da prata. E muitas das vezes corremos tanto atrás de ouro, de prata, né? E tudo vai passar, tudo vai ficar. Muitas das vezes ficamos escravizados pelo próprio trabalho. Mas o Senhor está falando, não é para largar o trabalho simplesmente, mas para colocar Deus em primeiro lugar. Quando se levantar, dobre o joelho, reconhece o senhorio do Senhor, apresenta teu dia ao Senhor. Se não tem paz, se não tem alegria, pede paz, pede alegria. O Senhor, Ele faz de uma forma tão abençoada, e quando o Senhor diz que Ele dá ao quanto dorme. Por quê? Porque você pode fazer tantas coisas que você nem imagina. Observa para você ver que quando o pessoal lá de Israel queria agradar, né, o Senhor, e aí eles estavam lá querendo fazer holocausto, né, do Senhor, e o Senhor diz, né, nem a... Peraí, Isaías 40. O que eu disse atrás. Na verdade, todas as nações do mundo somam como gotas de água em um balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distantes como se fosse grão de areia. E no 16, isso foi o 15. No 16 ele fala: toda a região do Líbano não há animais suficientes para realizar um sacrifício como Deus merece. Nada é suficiente. O Senhor, Ele nos dá 24 horas. Quanto tempo dessas 24 horas você consegue dar para Deus? Como diz a própria palavra, né? Cada um examine a si mesmo. E o Senhor, Ele está convidando, Ele está chamando para um momento de intimidade, um momento mais de busca, de profundidade no Senhor. Porque são tantas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E muitas das vezes, bênçãos retidas, por falta de posicionamento, por ir atrás de coisas, né? Que traça, ferrugem e come. Né? Dizendo que o Senhor, você pode servir ao Senhor, fazer as coisas para o Senhor e ter tudo isso. Porque o Senhor é dono de tudo. E se Ele quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Como a própria palavra diz, que Ele é oásis em terra seca, no deserto, oásis, água no deserto. Quem faz isso? Quando o Senhor te abençoar, Ele para tudo. Josué, quando orou a Deus que eles iam lutar contra os amorreus, e o Senhor falou: vai agora. E ele falou: mas nossos cavalos não
enxerga de noite. O que o Senhor fez? Parou o sol. Josué 10. Parou o sol. E Josué foi e venceu os inimigos. Operando Deus, quem impedirá? Quem impede o mover e o agir de Deus? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que faz todas as coisas por mim e por você. Quem vai impedir? Ninguém. Só basta só chegar mais o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui. Muitas das vezes ficamos dispersos, olhando para o homem que é falho, e nós também somos falhos. Porque se for colocar na balança os meus pecados, os pecados de cada um, que todo mundo tem, porque se falar que não tem, está mentindo, né? Porque na própria Bíblia diz isso. Não tem santo. E a nossa vida é a cada dia. A cada dia é uma luta constante. E em Jesus a gente vence, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é bom. O Senhor, Ele sempre deu motivo para a gente ser mais grato, apegar mais a Ele, servir, fazer o que apraz o Senhor. Muitas das vezes a gente fica ali, né, na rotina do dia a dia, levando o dia, não dobra nem o joelho para falar: Senhor, eis-me aqui, obrigado. Eu sei, porque eu passei por isso também. Eu acordava com a criança dizendo no meu ouvido: mamãe, eu quero leite. E eu levantava para fazer o leite, e do leite ia fazer o lanche, do lanche eu olhava o WhatsApp, eu atendia uma ligação, depois já ia fazer o almoço para levar ela na escola. Quando pensou que não, já passou o dia. O que eu fiz com o Senhor? Então são questões de prioridade. O Senhor está falando: como pode dizer que amas se não cuida? Se o Senhor é minha prioridade, o Senhor é minha prioridade. Como o Senhor, Ele gosta das coisas em ordem: Deus, família, trabalho. Então, como você diz que ama a família e o seu tempo todo é no trabalho. Ah, mas se eu não trabalhar, não tem como sustentar a minha família. Mas você pode fazer. Porque quando a gente quer fazer, a gente faz. A gente acha tempo de qualidade. A gente faz tudo para trazer recursos e às vezes vão perdendo os que estão perto. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus são piores do que os incrédulos. O Senhor é um Deus de surpresa. Quando eu recebi um convite, né, para eu trazer essa palavra, e o Senhor falou no meu coração: estude tal livro. E eu fiquei estudando. Eu achei que era aquele livro que eu ia trazer para a igreja. Aí quando eu vim para a igreja, a palavra que você vai levar para a igreja é Isaías 41. E eu falei: eis-me aqui, vou subir lá e vou falar nem sempre que o Senhor é bom. Porque é um Deus que capacita. Todos nós podemos fazer a obra. E o Senhor tem falado isso ao meu coração, que às vezes achamos muito pequeninos. Mas o Senhor quer que você só se levanta e fala: Jesus morreu na cruz para te salvar. É um evangelho simples. Como diz em Coríntios 2, não era eloquência humana, eloquência, poder de convencimento, eloquência, oratória, mas era o poder do Espírito, na sabedoria do Espírito. Que se lá fala mais adiante, que se o meu povo conhecesse a verdade, não tinha gritado: crucifica. Então a palavra é que liberta, a palavra é que traz vida, porque ela é viva e eficaz. E o Senhor, tudo que Ele prometeu, vai cumprir. Ele estava falando para despertar. Às vezes foram tantas promessas que ficaram ali na tua cabeça, e aí foi passando, se cumpriu, era o profeta. Não. Se achegue mais o Senhor para receber do Senhor. O Senhor está falando: eis-me aqui, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu posso te dar enquanto dorme. Sim, porque muitas das vezes as pessoas acham que porque o evangelho não precisa de dinheiro. Precisa sim, por que não? Se o Senhor fala que na minha presença comerás o melhor dessa terra, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Para que Ele fez o ouro? Para que Ele fez as riquezas?
se não for para os filhos usufruir. Deus é bom. As promessas dele estão de pé. Só basta nós achegarmos o Senhor, como a própria palavra diz, operando eu, quem impedirá? Que nós possamos olhar para Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. E o Senhor, Ele diz que tudo que é meu, tudo que é seu, tudo que Deus prometeu vai se cumprir. Como se cumpriu lá em Israel, vai se cumprir hoje. O Senhor deu vitória a Israel. O Senhor dá vitória aos teus filhos. É o zelo do Senhor. O Senhor, Ele tem um ciúme zeloso sobre as nossas vidas. Mas é um ciúme de amor. Não um ciúme que queima, não um ciúme que não traz paz, mas aquele ciúme de cuidado, de proteção. O Senhor, Ele é bom. E o Senhor diz que, filhinhos, ouve a minha correção. O Pai, Ele corrige aquele que ama, mas Ele corrige, Ele fala com amor, é para o nosso bem. Muitas das vezes, eu sou mãe de 2. Aí você fala assim, não faz, o menino acaba fazendo as coisas, aí dá errado, mas não deixei de amar. Mesmo assim é Deus, Ele não deixa de funcionar, não. Ele continua cuidando, Ele continua zelando, Ele continua protegendo, dando livramento, porque a palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Então toda vez que estamos angustiados, que estamos precisando, basta ajoelhar e falar diretamente com o Senhor. Não precisa de intercessor, não precisa de ligar para o profeta, não precisa dizer, ore-me aqui. Nós precisamos um do outro, nós precisamos de oração, sim, mas a primeira oração tem que vir de mim, tem que vir de cada um de nós. O restante é como se fosse só como se fossem os guardas ali intercedendo para que você se levante, se levantar e lutar. Deus é um Deus de justiça. Nós temos a justiça de Deus quando estamos no posicionamento e fazendo as coisas que é do Senhor. Porque como o Senhor diz, né, que ele deixou a Síria tratar com Israel por causa da desobediência. Mas o Senhor falou também que eles foram muito covardes, que eles também tratariam com a Síria. Porque Deus, Ele faz isso. Ele é justiça, eu não preciso fazer nada, você não precisa fazer nada. Lá em Isaías 10, ele fala que a unção despedaça todo jugo. Que jugo? Canga. É uma peça de madeira que une a 2 bois, que leva carga que não quer, que é guiado por outras pessoas. E o Senhor, Ele despedaça todo esse jugo, porque nós somos livres no Senhor. Nós somos mais do que vencedores. E o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa torre forte. Aleluia. Temos que louvar, engrandecer, agradecer ao Senhor, porque Ele é bom. E as palavras do Senhor não passarás. E as promessas do Senhor não passarás. Vai se cumprir. Deus tem honra para os teus filhos. Se posiciona. Se você quer passar no concurso, estude. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Coloca no posicionamento. Se quer abrir um negócio, estão dizendo que aqui já fechou. Deus diz, eu darei homens a teu respeito. Ele tira o ímpio e coloca o que ele quer. Não está certo, já fechou vários. E o Senhor fala, eu te dou obras, água no deserto, caminho no deserto, luz na escuridão. É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Como diz a palavra que o irmão Elton falou, né? Para que preocupar com o que de comer, com o que de beber, o que vestir?
Como o louvor, né? O irmão dele fala, né? Se não for para te adorar, para que estou aqui? Nós somos criação do Senhor. Nós só temos que louvar o Senhor. Nós temos que agradecer o nome do Senhor. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade, né? Primeiramente o Senhor e os pastores dessa casa que me concedeu essa bênção, né? Porque só Deus, né? Que faz com que o homem que está em Deus olhe para você e vê o que ninguém vê. E todo convite espiritual vem da parte de Deus. E o Senhor, Ele não agrada dos que retrocedem. Então eu falei para o Senhor, toda vez que me convidar para fazer alguma coisa, eu vou subir e vou dizer lá, nem que seja que o Senhor é bom. Aleluia. E o Senhor, ele sempre está nos mostrando isso. Ele sempre está nos falando isso. É um evangelho genuíno, é falar do amor de Cristo. Basta cada um de nós se levantar para servir o Senhor. Levantar e falar, pastor, o que eu posso ajudar? Pastor, eu estou disponível. Me ajude em oração para ver qual é o propósito que tem na minha vida. Porque às vezes tem situação que você não sabe mais nem quem você é. E tem uma hora que você tem que parar e refletir. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Um Deus que provê todas as coisas. Um Deus que te dá alegria. Um Deus que te dá abastância. Um Deus que te dá paz, que te dá júbilo. E quando estamos nos distanciando de Deus, mesmo você tendo a providência, a comida começa a perder o sabor. Já observou? Você às vezes fala, esse restaurante era bacana, era bom. Eu fui lá, o restaurante não está mais bom. Às vezes aquela alegria que você tinha de simplesmente de tomar um café, não tem mais. É Deus. Se achegue. Fala, Senhor, preenche meu coração, traz alegria. Porque é muito bom viver na presença do Senhor. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Amém? Glória a Deus. A palavra por si só, ela fala sozinha, né? Como eu iniciei, ela não volta vazia. Vamos nos levantar, ficar de pé.